Queridos amigos, queridas amigas, uma boa tarde para todos, boa noite já. Vamos então para mais um ensinamento extraordinário, que hoje virá através do livro Fonte Viva, do abençoado Chiquinho de Jesus. Então, se você tem esse livro Fonte Viva, por favor, pegue esse livro e abra no capítulo 35. Capítulo 35. Né? Tem uma passagem bíblica que diz assim, que está em Romanos, né? 12:21. Paulo vai transmitir em Romanos, no capítulo 12:21, diretrizes do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Aonde, se você tem a Bíblia também, então, por favor, pegue sua Bíblia. Pegue sua Bíblia e vamos estudar juntos. Né? Junto com Emmanuel, que irá interpretar, né, de forma inteligível essa passagem bíblica de Paulo de Tarso, que diz assim, essa passagem bíblica, você pega a sua Bíblia e vai lá, em Romanos, capítulo 12, do versículo 21, que diz assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Olha só que sugestão e proposta Paulo de Tarso, abençoado Paulo de Tarso, recomenda em Romanos: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, porque é verdade, porque qual é a única coisa que neutraliza o mal? É o bem. Como é que nós podemos, não é, evitar o mal de uma pessoa que nos persegue? É transmitindo para ela uma energia contrária, que é a energia do amor, do perdão, da complacência, da transigência, da paz, sem revidar. Quanto mais a gente revida, quanto mais a gente mentalmente, mesmo que a gente não responda nada, mas mentalmente a gente fica maldizendo a pessoa, é uma espécie de revide mental. Isso aí, essas energias, ela vai até a pessoa, mas ela volta para nós por causa da lei de ação e reação. Mas, enfim, diante dessa passagem bíblica, vem Emmanuel, através do abençoado Chiquinho de Jesus, e vai nos dar a seguinte explicação, 2 pontos. Ele começa nos dizendo: repara que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia, para a vitória do bem. Vamos interpretar essas colocações que Emmanuel nos passa. Ele fala assim, ó, repara. Então ele pede para que a gente observe, para que a gente perceba, para que a gente note, não é? Que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia, para a vitória do bem. Tá? Então aqui ele está falando da natureza, de uma árvore, por exemplo. Mas vamos seguir adiante na explicação de Emmanuel. Ele fala: quando o temporal aparece, ou quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, quando o temporal parece ter destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. Então, quando vem um temporal, não é? Aí vem a obra divina, ou seja, os mensageiros de Deus estão atentos para não permitir que aquele temporal leve algum prejuízo, não é? De forma inadvertida, leve algum prejuízo que não haja necessidade. Não é? Tudo que acontece é para o progresso, para a transformação, para melhor. Então, para que não aconteça uma injustiça, alguém paga, ou seja, que pague pelo que não fez, existem os mensageiros de Deus que estão atentos
a tudo que está acontecendo no temporal. Aquele temporal ele tem que atingir cada ponto necessitado de transformação, até ocorrer uma metamorfose. Então, repetindo, quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. Né? Depois da bonança, depois da tempestade, vem a bonança, é isso aí. Aí ele continua, o sol envia luz sobre o lamaçal. Olha o que a natureza faz. Né? Eu até vou acrescentar algo aqui em cima da primeiro item, que ele fala aqui, olha. Repara que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possui para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. É verdade. Então vejamos, uma árvore. A gente coloca a semente embaixo da terra. E ela tem vida própria. Ela tem vida. A semente tem vida. Né? Inclusive, pessoal, é importante salientar, nossa doutrina explica que numa semente, ali existe um universo. Numa gota d'água do oceano, existe um universo. Isso eu aprendi com o livro Maria João de Deus. Explica isso. Fantástico, e existe mesmo. Olha como nós somos pequenos, como nós não entendemos nada. E a gente pensa que o mundo está diante dos nossos olhos. A gente vê o mundo, vê o globo terrestre e pensa que o mundo se resume nisso. Sendo que uma gota d'água está inserido no universo. Está vendo? Então, o que acontece? Voltando ao assunto. A gente coloca uma semente embaixo da terra, aí ela, como ela tem vida própria, ela é impulsionada pela lei de Deus a progredir. Ela tem que progredir. Então aí o que vai acontecer? Impulsionada por essa lei de Deus que é obrigada a progredir, ela rompe a terra em direção vertical, em direção para o céu de Deus, para o alto. Não é para baixo, é para o alto. E aí ela rompe o solo em busca do seu alimento principal, em busca de uma energia que lhe dá vida, que é a energia do sol. Sol é vida. Ela rompe o solo. Quando ela está, nem está muito alta, quando ela está a 4 centímetros de altura, ela já começa a passar por duras provas, porque a natureza passa por prova, o planeta Terra passa por prova, tudo passa por prova. Caiu na terra, passa por prova. E qual é a prova dessa árvore tão pequena, com 4 centímetros de altura? São as tempestades, os vendavais, ventos terríveis, sol causticante, sabe? Sombra, muitas vezes em excesso, calor em excesso, não é? Alagamentos para sufocá-la. As pessoas pisam em cima, os animais também pisam em cima. Não é? São muito atrito, são muitas provas que a árvore passa. Mas a árvore, tão pequena, ela não está nem um pouco preocupada com os reveses da vida. Não está nem um pouco preocupada com aqueles que a machucam, com aqueles, ou a própria natureza, mesmo os animais, querem destruí-la, não. Ela só tem um foco. O seu foco é observar a luz no final do túnel, que é o que todos nós deveríamos fazer em nossas vidas. Né? Nós não deveríamos jamais olhar para trás, jamais olhar para o lado direito ou o lado esquerdo. Todos nós, seres humanos aqui na Terra, deveríamos focar especificamente uma luz no final do túnel, que é Jesus Cristo, a luz de Jesus, e caminhar firme,
através da resiliência. O nosso foco é a resiliência, é a perseverança, é a persistência, insistência e não desistência, jamais. Mesmo que a gente for visitado por uma grande depressão, mesmo que a gente, não é, se veja afastado de uma pessoa que a gente tanto ama através de um desencarne, nada disso deve nos deixar prostrado no chão. Nós devemos sempre focar a luz no final do túnel. Essa é a nossa meta. Através da resiliência, a gente cai e se levanta. Se a própria natureza faz isso, por que nós não podemos fazer? Por que nós não podemos fazer? Uma árvorezinha que está com 4 centímetros de altura. E ela é resiliente. Ela sofre tempestade, sol causticante, mas ela não para, ela não perde o foco, ela continua crescendo, olhando para cima e crescendo. É o que todos nós deveríamos fazer. Então, aí, prosseguindo no livro aqui, Fonte Viva, que diz assim: o sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. Olha só, o sol, né? O lamaçal está ali, porque toda água parada se transforma numa lama fétida, porque não atua, não trabalha. Está parada, tudo que é parado adoece. Mas Deus, mesmo assim, manda o sol para lá. Não manda o sol apenas para os que estão são, manda principalmente para os doentes, que são a luz sobre o lamaçal. E esse sol, ele vai curar as chagas do chão, as impurezas do chão, né? Ele continua: o vento acaricia o arvoredo, enxugando-lhe os ramos. Então tem vento que já não é tempestade, que é a atuação dele é levar o alimento para as árvores, né? Ele continua: o cântico das aves substitui a voz do trovão. Então, é como se costuma falar, né? Depois da tempestade vem a bonança. Está aí, ó. Passou a tempestade e vem o canto dos pássaros para suavizar, mandar suas energias melódicas, não é? Para substituir a voz do trovão assustador, né? Ele continua: a planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. Meu Deus, por que o ser humano não age igual à natureza, né? Aí ele continua: o ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna-se a leveza e a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio, a fim de produzir novas flores e novos frutos. Tá vendo? Então, a árvore de frondes quebradas, né? Tem pessoas que quebram, não é? Os galhos, tem inclusive outros galhos mais fortes, mais pesados, que caem naquele galho, quebra, né? Fere, mas ela consegue regenerar-se em silêncio. É o que todos nós devemos fazer quando nos sentimos feridos, quando nos sentimos magoados, machucados, injuriados. Nós temos que ter a força necessária para nos regenerarmos, ou seja, refazer através da continuidade da luta em direção àquela pequena luz no final do túnel. É assim que nós temos que aprender a fazer. Nada nesse mundo deve nos demover da ideia, do pensamento fixo em seguir a estrada e o caminho que leva e conduz ao nosso Senhor Jesus. Aí ele continua: a terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizo e o banho de lodo. Não é isso que acontece quando tem enxurrada? Olha a terra como fica, puro lamaçal, né, de lamas fétidas, cachorro morto. Aí o que acontece? A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizo e o banho de lodo periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem. Cada vez mais a terra continua trabalhando, né? E aí ele continua: por que conservaremos por nossa vez? Então, por que a gente, por nossa vez, não é? O fel
e o azedume do mal na intimidade do coração. Então, por que na intimidade do nosso coração a gente deixa residir o fel, o azedume do mal na intimidade do coração, os maus pensamentos, a irritabilidade? Por que a gente permite essas impurezas no nosso coração? Aí ele continua. Por que o infarto? Por que o derrame? Por quê? Por que aconteceu o derrame com a gente? Por que o infarto aconteceu com a gente? Aí ele continua. Aprendamos a receber a visita da adversidade. Nós temos que aprender a receber a visita da adversidade. Temos que aprender. Todos nós temos que estar preparados para a época de vacas gordas e a época de vacas magras. Aí ele continua. Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhes as energias para o proveito da vida. Terá aprendizado da época de vacas magras. Né? Aí ele continua, a ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro do teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas, que prosseguem correndo com a brandura e humildade para benefício de todos. Eu achei esse ensinamento aqui fantástico, que provoca em nós outros uma grande reflexão. Por isso que ele fala, estendamos o bem. Aí começou com palavras, não é? Em Romanos, de Paulo de Tarso, que diz, não te deixe vencer pelo mal. Aprenda a viver, não é? E administrar a sua vida quando você for visitado por épocas de vacas magras. Não é? Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. É assim que a natureza trabalha. Então nós temos que aprender a transformar o mal com as forças do bem. Temos que fazer o bem. Por isso que a nossa doutrina fala, fora da caridade não há salvação. Nós temos que aprender sempre a transformar o mal com o bem. Porque a única coisa que neutraliza o mal é o bem. Não tem outro jeito. Não adianta brigar. Não adianta ficar revoltado. Blasfemar não adianta. É o bem. A solução dos nossos problemas, sejam eles quais forem, emocional, psicológico, físico, espiritual, é o bem. O bem tem que ser o nosso alimento. Porque é através do exercício do bem que a gente vai ficar receptivo às emanações do nosso próprio anjo guardião, que nos acompanha 24 horas por dia. E quando a gente fica parado, estático, diante das dificuldades do nosso caminho, aí a gente não está receptivo a receber a intuição necessária nas decisões a tomar. Essa que é a grande verdade. Fica aí, portanto, para a nossa reflexão. Vamos responder o mal ou às adversidades da vida com as forças do bem. Que Jesus nos abençoe a todos.